Boa tarde, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, estamos iniciando agora o terceiro bimestre. Ó, já estamos na reta final, hein, moçada? Presta atenção, estuda para que tudo dê certo. Então, estamos iniciando o terceiro bimestre. O assunto que nós vamos trabalhar agora vamos voltar à Grécia Antiga, só que neste momento nós vamos falar da organização política e social da Grécia Antiga, tá? Nós vimos que a primeira organização social e política vai ser formada pelas grandes famílias, as genos, tá? Então, vai ser a partir dessa sociedade gentílica que a Grécia vai ser composta. Nós vamos verificar que a colonização grega vai acontecer em todas as ilhas do Mediterrâneo. Foi necessário devido ao quê? O aumento populacional. À medida que aumenta a população, há a escassez de terras férteis, isso quer dizer falta de comida, é necessário expandir o território. E aí começa a se formar cada vez mais cidades-estado. O que vai determinar a identidade de uma população? Vai ser justamente a religião, o idioma e a arte semelhante. Então, vejam bem, toda aquela população que vai se formar nas ilhas do Mediterrâneo, tá? Que tem as mesmas características físicas, religiosas e culturais, vão se autodenominar gregos. Então, nós vamos ter a população grega, tá? Bem, nós vamos ver que as duas principais cidades-estados da Grécia serão Atenas e Esparta. Vamos começar com Atenas, que se localizava na região da Ática, próximo ao Mar Egeu. No primeiro momento, Atenas era uma pole de artesãos, comerciantes e estes artesãos tornam-se mestres das técnicas das artes manuais. Daí a construção de grandes templos religiosos com aquelas colunas maravilhosas, aquelas esculturas importantes que nós temos até hoje, tá? Politicamente, a primeira forma de governo de Atenas foi a monarquia. Olha só, essa era uma monarquia aristocrática. Isto quer dizer que o poder passava de pai para filho e o rei era o basileu. Só que, com o passar do tempo, o poder do basileu começa a ser limitada pelos eupátridas e os aristocratas. Olha só, eupátridas, os nobres, tá? Aristocratas, aqueles que conseguem uma propriedade e passam a ter o poder econômico e querem o poder político também, tá? Com isso, a política passa a ser exercida por um conselho de aristocratas, que vai ser chamado de arcontado, tá? Por volta do século 7 a.C., Atenas vai sofrer vários conflitos sociais. Por que isso? Os comerciantes sentem-se desprestigiados e, em busca de melhores oportunidades, deixam Atenas e, com isso, pequenos proprietários de terra, artesãos e pequenos comerciantes acabam endividados e tornam-se escravos, tá? Com isso, nós vamos ter um problema bastante sério e é necessário resolver isso. Por isso, o legislador Drácon, que era o legislador mesmo que governador de estado de hoje, ou presidente, mais ou menos a mesma colocação disso. Ele vai tentar resolver o problema como? Elaborando um código de leis escritas, porque até então as leis eram só as leis do costume. Porém, os privilégios da aristocracia continuaram e os endividados continuaram sendo escravizados. Não se esqueça que as leis, no primeiro momento,
eram basicamente compostas pela elite, e a elite nunca vai compor leis que possam prejudicá-la, tá? Por isso, basicamente nada mudou, tá? O próximo legislador será Solon. Ainda, Solon vai criar a Bulé, que vai ser um conselho de cidadãos, quer dizer, mais ou menos 600 cidadãos vão se reunir. E organizou também a Elieia. 600 cidadãos, cidadão é um cara que tem direito político, e a Elieia vai ser basicamente o povão de modo geral. Nesse período, a população vai ter o direito a participar do governo. De que maneira? Através do sorteio. Isto quer dizer o seguinte: o sujeito vai ser sorteado e a bolinha dele vai ser jogada para o lado. Então, cada um só pode participar do governo uma vez na vida, tá? E isso era realizado todos os anos, de maneira que todos os cidadãos, não importa se ricos ou pobres, davam um palpite no governo. Mas isto não deu lá muito certo. Por isso, foi no governo de Clístenes que ele estabeleceu a democracia. Isso quer dizer o seguinte: não importa se o cara é rico, se o cara é pobre, ele pode, ele tem que participar, ele tem que opinar, tá? Então, isso vai ser um avanço que hoje nós conhecemos como democracia. A outra cidade-estado que nós conhecemos, que também teve uma importância muito grande, vai ser Esparta. Esparta localizava-se na região da Lacônia, a sudeste da península do Peloponeso, depois se espalha por todo o Peloponeso. Era uma polis formada basicamente por 5 aldeias. E ela torna-se militar por quê? Era uma área de terras muito férteis, e aí eles vão se dedicar ao plantio de cereais, oliveiras e vinhas. Então, vinho e azeite, aliás, é uma das tradições da Grécia ainda hoje, né? O vinho e o azeite. Bem, por isso, essa polis acabava chamando muita atenção de outros povos e de outras polis. Por isso, Esparta torna-se uma cidade militar, tá? E aí nós vamos verificar que essa sociedade espartana vai ser dividida em 3 grandes grupos. Os espartanos, que vão ser a nobreza, os proprietários de terra, o que tem poder político, os periecos, que é aquele bando de pobres, tá? Pequenos proprietários de terra, agricultores, e os ilotas. Moçada, ilotas, escravos, tá? Nunca confunda ilotas com idiotas, que não eram isso. Eles eram escravos, isso quer dizer prisioneiros de guerra. Eles eram obrigados a trabalhar na agricultura, porém a guerra era só para os cidadãos. Isso quer dizer espartanos e periecos, tá? Muito bem. A religião básica de todos os gregos era politeísmo. Só que cada cidade-estado tinha o seu deus representante. Porém, Zeus era o deus de todos os deuses, adorados por todos. E todos os outros deuses do panteão eram importantes para os gregos. Tão importantes que, em homenagem aos Zeus, aos deuses, organizavam-se várias festas, várias celebrações, entre elas as Olimpíadas, que era uma festa em homenagem a Zeus que acontecia na cidade de Olímpia, tá? Daí o nome Olimpíadas. Essa festa se realizava de 4 em 4 anos, era tão importante que todos os gregos, todas as cidades, mesmo que estivessem em guerra, uma contra a outra, parava a guerra, realizava-se as Olimpíadas, quer dizer, a festa religiosa em homenagem a Zeus, depois rolava o barraco de novo, tá? Ao final das Olimpíadas. É por isso que ainda hoje as Olimpíadas é um momento de paz entre os povos. É daí que vem essa tradição. Nós vamos verificar que a cultura na Grécia Antiga vai ser importante porque dela
chega até nós algumas coisas bem fundamentais, como a filosofia que foi criada na Grécia, que vai dar origem depois à ciência, tá, moçada? Porque o que é a filosofia? O objetivo dela é pensar, repensar e tentar observar e entender o que está acontecendo, tá? Mas tenta entender. A ciência vai tentar entender e vai tentar comprovar. A filosofia não, só vai questionar, tentar entender. Na Grécia também surge a literatura, com dois momentos ou duas características fundamentais: o épico e o lírico, tá? No teatro, nós vamos ter também duas características importantes que chegaram até nós, que é a tragédia e a comédia. Olha só, tragédia, o que acontece no nosso dia a dia, os dramas pessoais, e normalmente essa tragédia eram as relações entre deuses imortais. E as comédias eram uma forma debochada dos gregos de questionar as suas autoridades, tá? Isso que chegou até nós. Na arquitetura, nós vamos ver a construção de palácios, principalmente com as colunas, que é uma característica da arquitetura grega. Nós vamos ter também pinturas e a cerâmica. Tanto a pintura quanto as cerâmicas serão sempre com motivos, movimentos, desenhos da representatividade da vida deles, dos deuses. Aliás, nas pinturas, eles sempre representavam os deuses. Os deuses gregos eram fisicamente idênticos aos mortais. A família era algo importante na Grécia. Vamos ver qual a relação da família com as mulheres na Grécia Antiga. Vejam bem, os gregos formavam sua família basicamente de acordo com as condições sociais. Tipo, as famílias pobres formavam as suas famílias através das relações pessoais. Conheciam, namoravam, casavam e juntava a miséria. Já a família nobre, tá? Os ricos, as mulheres não tinham o direito de escolher os seus maridos. Quem escolhia isso era o patre, ou melhor, o pai, o chefe da família. Porque na realidade era apenas associar, juntar riqueza. A mulher não tinha direito de porcaria nenhuma, tá? As únicas mulheres que tinham um pouco mais de direito eram as mulheres espartanas. Por que isso? Porque elas eram as mães dos guerreiros. Então, estas mulheres espartanas, elas tinham muito mais privilégios, porque elas praticavam atividade física, elas eram valorizadas, porque elas tinham que gerar novos soldados para a Esparta. E quando seus maridos saíam para a guerra, elas eram as donas, as proprietárias, tá? Normalmente eles estavam em guerra. Já em Atenas, não. Como as mulheres ficavam só lá enfiadas dentro de casa, que era o ginoceu, cuidando das atividades domésticas. E não era permitido a elas sequer ir à rua sozinhas, tá? Vejo que era uma situação bem diferente entre Atenas e Esparta. Bem, moçada, vamos fazer os exercícios das páginas 425 a 434, 435 e 36. Na próxima videoaula, nós vamos falar de Roma e vou enviar para vocês o gabarito desses exercícios. Outra coisa, moçada, começa a estudar, que nós vamos ter uma provinha. Lembra? As provas mensais vão acontecer, tá? Então, preparem-se.